Kandros Tolokonda Brahmar Serikane Makale Kandra Bresta Bakandra Busu. Era Mana Kandros Torovish Keza Mana Kandra Vredikalekado Zoba Mamre. Aleluia, Pai. Oh, aleluia. Amém, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu queria compartilhar um pouco da palavra. E depois eu vou pedir para a banda voltar. Amém? Obrigado, gente. Eu quero só compartilhar um pouco aqui. Eu vou seguir a vontade do Senhor. Amém? Depois nós vamos continuar adorando ao Senhor na forma de música. Amém? Pode se assentar, querido. Aleluia. Como é que você está? Você está bem? Feliz? Animado? Glória a Deus. Coisa boa. Que bênção, né? Irmãos, tivemos um fim de semana maravilhoso, né? O JPN. Amém? Eita glória. Então, foi um pouquinho diferente para quem é VPN, né? Velhos para as Nações. ou intermediário para as nações, né? Alguma coisa assim entre jovens. Deixa para lá. Então, mas queridos, que coisa boa, né? Que bênção ver o que Deus fez, quantos jovens impactados, os testemunhos não param de chegar, amém? Tanto de pais, pastores, líderes, né? E eu queria agradecer mesmo, porque um dos momentos onde essa atmosfera favorável à manifestação do poder de Deus, ela é gerada, né? Nos nossos cultos, e também, especialmente para esse evento, num momento como esse, um ambiente como esse, amém? Onde juntos aqui estamos regando, gerando, pavimentando o caminho para as coisas espirituais, amém? Alguém disse uma vez, eu não lembro quem, mas é impossível chegarmos a algum lugar sem que antes não tenhamos pavimentado a via através da oração, amém? Você pode chegar em certos lugares de algumas formas. Uma delas é na sua própria força. Amém? Você consegue, você pode chegar lá através da sua própria força. Mas eu garanto para você, vai ser mais difícil, mais árduo. Amém? Vai exigir mais de você em todas as áreas, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E é aí que pessoas elas entram em dificuldades na sua própria vida. Por quê? Porque estão tentando fazer as coisas na sua própria força. Nós não somos chamados para atuar na nossa própria força. Nós somos chamados para operar debaixo de uma instrução divina, de uma unção, de uma graça, aonde a nossa vida ela fica muito mais fácil, muito mais leve. Isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas, mas isso significa que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem está comigo. Amém? Eu sei que eu não estou só, eu sei que existe um Deus que me instrui, que me capacita, que me habilita. Amém? E eu sei que qualquer tipo de situação que eu porventura esteja, eu sei que existe graça suficiente. Nós vamos chegar na outra margem. Como Jesus, quando ele disse para os discípulos estavam a entrar no barco, né? E Jesus disse, olha, passemos para outra margem. Não foi assim? Então, no meio dessa caminhada acontece uma tempestade, mas a instrução de Jesus, a palavra que Jesus disse, a palavra dizendo a palavra, a Bíblia diz que Jesus era a palavra, amém? Então, Jesus, ele disse a palavra e ele disse, passemos para outra margem. Então, embora tenha tido uma tempestade, isso não significaria que o barco viria a pique. Ou o barco iria virar, pessoas iriam morrer. Não, porque existia uma palavra protegendo aquela instrução. Passemos para outra margem, do ponto A para o ponto B. Eles estavam seguros,
porque havia uma instrução divina. E essa é a diferença nas nossas vidas. Quando nós decidimos agir debaixo de uma instrução divina, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção da parte de Deus, nós temos uma certeza e uma convicção. Aconteça o que acontecer, aquilo que Deus disse na minha e na sua vida vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então Ele não se arrepende das promessas que Ele mesmo te disse. Se Ele disse, vai acontecer. Amém, queridos? Enquanto eu estava preparando aqui para esse tempo juntos, né? Algumas coisas vieram ao meu coração e eu estava comentando com a Lu a respeito dessa música. Eu nem sabia que essa música ia estar no repertório aqui de hoje, né? Mas nossos líderes são guiados pelo Espírito. Amém? E essa música, ela sempre falou muito ao meu coração, desde o início, né? No JPN mesmo, quando eu estava ministrando, eu comecei a contar o testemunho acerca dessa música e depois alguém me falou que eu não terminei o testemunho. Olha para você ver. Então, eu me lembro quando eu era mais jovem, essa música ela era tocada e eu estava ali diante de um grupo grande. Eu pertencia a uma das maiores igrejas do Brasil. E alguém tocou essa música: irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga. Irmãos, naquele momento, como jovem, eu parei e me consagrei completamente ao Senhor. Eu disse para Ele, de fato, eu irei onde o Senhor quiser que eu vá. Farei aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Direi aquilo que o Senhor quiser que eu diga. Amém? Sabe, irmãos, isso não é uma declaração comum. Isso não é uma declaração ordinária, uma declaração simplesmente religiosa. Quando a gente, de fato, coloca a vida por trás das palavras e você diz para Deus: eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Isso é uma coisa muito séria, porque basicamente você está deixando a sua vida de lado, aquilo que você pensa que é certo, para abraçar o melhor de Deus. E nós sabemos que o melhor de Deus é sempre melhor do que o nosso melhor. E a partir daquele momento eu disse: Pai, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá. Eu me lembro, irmãos, eu estava contando durante o JPN, que eu e Marina estávamos noivos. E aí Deus disse para mim: olha, eu na verdade tive um encontro poderoso com o Senhor, uma experiência poderosa com Deus, onde eu disse para Ele: Senhor, eu preciso me preparar melhor. Se eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, se eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça, se eu vou dizer o que o Senhor quiser que eu diga, eu preciso me preparar melhor. Foi aí então que eu fui pesquisar sobre seminários bíblicos e eu encontrei o seminário da Hillsong, na Austrália. Eu morava no interior de Minas na época, né? E eu comecei a procurar, comecei a buscar, mas lembre-se que eu estava noivo, prestes a casar, e eu disse para Marina: olha, eu vou fazer um seminário na Hillsong, já tem tudo aqui preparado, eu vou começar agora em setembro, daqui a um ano eu venho, a gente casa e você vai comigo. E, irmãos, Marina ficou muito brava, porque ela não era crente naquela época, né? A nossa história ela é um pouco diferente, não é um namoro recomendado para os cristãos, porque eu estava desviado. Amém? Eu estava desviado, Marina não era crente, não é assim que a Bíblia nos instrui. A Bíblia diz que nós devemos nos colocar debaixo do mesmo jugo, amém? Dos mesmos valores, dos mesmos princípios, dos mesmos ideais, da mesma direção de Deus. Então, se você quiser, jovens, quiser ter um casamento bem sucedido, busque saber quem é aquela pessoa. Você não é. Deus não tem uma pessoa qualquer para você. Deus não tem um tapa-buracos. Amém? Mesmo porque você, sentimentalmente falando, você é bem definido, bem definida. Jesus te completa. Você não vai buscar alguém para te completar. Você já é completado por Jesus. Você vai buscar alguém para cumprir um propósito divino junto contigo. Amém? É isso que é o casamento. Dois se juntam para cumprir um propósito, uma visão. Você não precisa de alguém para suprir as suas necessidades emocionais. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo e você já tem ela. Então, voltando ao assunto, como eu disse, nosso namoro não foi um namoro exemplo para os cristãos. Amém? Mas graças a Deus, depois Jesus consertou.
Amém? Então, no meio desse processo, eu disse para ela que eu ia para a Austrália e fazer um seminário. Eu estava ali num processo onde Deus ele estava direcionando, consertando a minha vida, as minhas escolhas, meu destino, se você quiser entender dessa forma. E no meio desse processo, eu disse para a Maria, não, olha, eu vou. Irmãos, aquele foi um momento de consagração plena da minha vida. Porque eu sempre amei muito Marina, só que para eu ir para fazer a vontade de Deus, eu teria que deixá-la. Eu teria que deixar aquele noivado. Eu teria que vender um apartamento que eu tinha comprado. Eu teria que vender o meu carro. Eu basicamente teria que entregar para Deus tudo que eu tinha, que eu possuía e quem eu era. Estava iniciando uma carreira de TI bem sucedida. E aquilo tudo eu estava entregando ao Senhor. Então aquilo foi o meu Isaac. Aquilo foi o meu momento de consagração. E sabe, irmãos, que desde então, Deus tem, de fato, nos direcionado. Não todas as escolhas que eu fiz na minha vida foram perfeitas, mas graças a Deus, porque eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me direcionado. Amém? Ou um momento ou outro que às vezes você faz uma escolha errada, graças a Deus pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E nós somos flexíveis o suficiente para o Senhor nos redirecionar. Graças a Deus por isso, amém? Mas também não ficamos parados. Muito erro de alguns cristãos é ficar parado esperando a vontade de Deus, esperar que um anjo, que uma revelação, que uma palavra, que uma profecia seja dita para que ele possa andar. Mas eu aprendi uma coisa com o nosso apóstolo Guto. Carro parado é difícil de virar o volante. Você já tentou? Principalmente aqueles carros antigos. Né? Antigamente não tinha essa coisa de direção hidráulica, direção elétrica. Eu lembro de uma Brasília laranja que meu avô tinha. Meu Deus do céu, quando ele parava aquele carro, motor desligado, era uma luta para virar aquele volante. Tem crente que está desse jeito, parado, e por isso é difícil o Senhor redirecioná-lo. Então o meu conselho para você, nessa consagração, nessa caminhada, e hoje à noite nós vamos bater um papo e daqui a pouquinho nós vamos nos consagrar ao Senhor. Mas eu quero te dar algumas dicas, algumas coisas que por experiência nós temos passado, para que você identifique talvez coisas que precisa melhorar. Então, Deus nos coloca em movimento, mas não espere que venha uma palavra, uma profecia, um anjo. Amém, irmãos? Você pode se colocar em movimento naquilo que você entende ser a vontade de Deus. Você pode servir naquele departamento que você entende que seja a vontade de Deus. Você pode até escolher um departamento que você goste. Deus não tem problema com isso. Deus não está tentando te colocar em algo que você não gosta para você ensinar alguma coisa. Pode ser que seja, mas a maioria das vezes não. Deus vai te dar uma direção, uma instrução, algo que vai te dar alegria para você servir e lá naquele momento você vai ser, e Deus vai te redirecionando. Uma das principais qualidades de um crente cheio do Espírito Santo é a flexibilidade. É você se colocar na mão de Deus a tal ponto que Ele tem plenas condições de te redirecionar. Você não é aquele que tem uma ideia tão fixa que nem Deus te muda. Você precisa ser flexível. Amém, irmãos? Então, eu anotei aqui algumas coisas que podem nos prejudicar nessa caminhada, aonde eu irei, onde o Senhor quer que eu vá, onde eu farei aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu direi aquilo que você quer que eu diga. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é sobre nostalgia. Você sabe o que é nostalgia? Nostalgia é uma saudade exagerada do passado. Uma saudade exagerada daquilo que passou. Sabe, irmãos, alguém uma vez disse que existe uma razão pela qual aquela parte da frente do carro, o para-brisas, ela é muito maior do que o espelho retrovisor. Porque você vê o que está na frente é muito mais importante do que ver o que está atrás. Tem gente que é tão ligado àquilo que já passou. Ai, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, minha vida era tão boa. Ai, aquele lugar. Ai, aquela igreja. Ai, era tão bom aquele tempo. Irmãos, passou.
E por experiência própria eu te digo, se você não abraçar o novo, o velho vai te engolir. Se você não aprender a abraçar o novo, aquilo que Deus está colocando, apontando para a sua vida, se você não abraçar a nova proposta divina para a sua vida, você corre o risco de ficar como um carro atolado, onde você pensa que acelerando, botando força, você vai sair daquele buraco, mas na verdade você está indo para baixo. Deus não te chamou para ficar atolado espiritualmente. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar olhando para trás. Deus te chamou para ficar olhando para frente. A Bíblia diz, a proposta de Deus é de um degrau de glória a outro. Só que enquanto a gente ficar no degrau maior, olhando para o degrau de baixo, você não sai do lugar. Porque subir a escada de costas é muito mais difícil. Se eu for tentar subir essa escada aqui, eu ficar aqui, ó, olhando para o degrau que passou. Aí eu estou tentando subir, mas aqui está faltando ousadia, porque eu estou olhando para... Eu tenho que olhar para frente, irmãos. Eu fico aqui olhando para trás, e aí às vezes tem gente que cai escada abaixo. Porque não consegue subir, é mais difícil. Então, primeira coisa para você prestar atenção, não tenha gratidão pelo passado, não tem nada de ruim com isso. Sabe, irmãos, eu te digo por experiência própria. Eu me lembro de uma frase de um filme que a gente gosta muito, chama Paddington. É um filme super inglês, aonde tem um senhorzinho lá, o Paddington é um urso, e é um urso muito inteligente, ele fala, conversa, faz tudo urso. E ele veio do Peru, e aí ele encontra com o Mr. Groovel, numa loja de antiguidades. E aí o Mr. Groovel fala uma frase, que é uma frase que eu tive uma experiência com ela, na vida real. Ele diz, olha, ele conversando sobre o Mr. Groovel fala assim, olha, eu cheguei, mas o meu coração demorou um pouquinho mais para chegar. Irmãos, nós experimentamos isso. Às vezes o seu corpo chega, mas o seu coração ficou. Tem pessoas que o corpo chega, mas o coração está lá atrás. Como é que eu posso avaliar isso? Comece a olhar as suas conexões com o passado. Quantas pessoas chegam, mas o número do telemóvel ainda é do país que ele morou 2 anos atrás. Não chegou o coração, não abraçou o que Deus tem. Está ainda preso, está nostálgico. O sentimento, a mensagem espiritual que passa é, eu estou aqui, mas um dia eu vou voltar, então eu não vou nem mudar nada. Vai perder o melhor de Deus naquela estação. Existe o melhor de Deus para cada estação, irmãos. Aleluia. Alguém nesse JPN falou uma mensagem poderosa, e essa pessoa estava dizendo, você está preparado para deixar um lugar confortável e ir para um lugar onde o que você vê em volta é só pobreza, desgraça, gente que você não gosta, naturalmente falando. Eu me lembro uma vez, um missionário americano, eu estava morando em Manchester, e eu estava buscando um local para morar, e a gente, via de regra, a gente quer um melhor lugar, não é assim? Naturalmente falando, a gente aponta, eu quero morar no melhor bairro. E estávamos dessa forma, buscando um apartamento bom, confortável, uma região boa. Na época era só eu e Marina. Irmãos, não tem nada contra isso. Perceba que a vontade de Deus é que você tenha o melhor mesmo. Agora, lembra de uma coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai ser acrescentado. E aquele irmão, conversando com ele sobre os melhores bairros de Manchester, ele disse assim para mim, mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu falei, o quê? E se Deus quiser que você more num lugar bem pobre para alcançar pessoas lá? Uau! Aquilo ali foi um psh, psh, psh. E sabe, irmãos, que a partir daquele momento eu comecei a orar ao Senhor. Pai, eu não quero mais saber do melhor lugar. Eu quero saber o melhor lugar no seu coração. Eu quero saber aonde o Senhor quer que eu more. Eu quero saber aonde está a tua vontade.
Qual que é a sua vontade para a minha vida? Qual é o lugar? Sabia que Deus está interessado nos detalhes da sua vida, irmãos? Deus não quer apenas que você sobreviva. Tem gente que pensa que a vida com Deus é assim, eu vou sobrevivendo, eu vou aqui, vou tropeçando, vou caindo, vou para o deserto, vou para o vale, até que um dia eu chego no céu e vai estar tudo bem. Essa não é a vontade de Deus. Por que que eu sei disso? Porque Jesus morreu na cruz para que você tenhamos vida e vida em abundância. Jesus morreu na cruz para que você experimente saúde divina. Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, para que você fosse curado. A Bíblia diz que ele tomou sobre si a pobreza, para que você se tornasse rico. É isso que a palavra diz. Rico, quando eu falo de riqueza, de prosperidade, você entende isso com equilíbrio. Eu não estou falando que todo mundo aqui vai ter uma Ferrari e uma casa na praia, não. Amém? Eu estou falando que a prosperidade divina é você ter o suficiente para você cumprir bem o seu propósito debaixo da terra. Agora perceba que todas essas coisas que Jesus fez na cruz é para a terra, não é para o céu. No céu você não precisa de cura divina, não tem doença. No céu você não precisa de prosperidade, não tem pobreza. Então perceba que aquilo que Jesus conquistou para nós é para agora. Não é para o céu, é para aqui, é para a terra. Tanto que a Bíblia diz que eu e você devemos reinar em vida. Então, irmãos, observe que o propósito de Deus, e volta à palavra prosperidade, que é ter o suficiente para cumprir o seu propósito. Percebe que o propósito de Deus, ele tem um fator temporal. O propósito de Deus na sua vida é agora. E agora, o que Deus quer que você faça? Nessa estação, o que Deus quer que você faça? É isso que a gente precisa entender. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça. Agora, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu faça? Agora. Agora, se eu ficar tentando buscar a vontade de Deus, olhando para trás, esquece. Você está muito ocupado no passado, que você não vai conseguir ouvir a voz de Deus para o presente. A graça de Deus é para agora. A unção de Deus, irmãos, é para agora. Quando Deus ele provê comida para o povo de Israel no deserto, ele diz, olha, não vá guardar comida para amanhã não, porque a minha provisão é diária. Aleluia. A provisão de Deus, irmãos, é diária para as nossas vidas. A instrução de Deus é diária. A revelação de Deus para as nossas vidas, ela é diária. A graça de Deus para a sua vida, ela é diária. Você não tem que ficar se preocupando. Você não vai operar na graça do passado. Você vai operar na graça do agora. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto que você deve entender. Nostalgia. Nostalgia. Olha, o segundo ponto que eu quero falar com você, para você aí se avaliar, a Bíblia diz que eu não é o outro que te julga, é você que se julga a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Amém? Eu não vou olhar para outra pessoa e julgar aquela pessoa. Quem está fazendo isso está indo contra a palavra de Deus. O que é o certo? Eu julgar a mim mesmo. Aí a Bíblia diz, se eu não me julgar, eu vou ser julgado. Existe uma chance, uma oportunidade de diariamente a gente se julgar. Se julgar o quê? Se julgar nossos sentimentos. E aí eu entro no ponto que eu estou falando. Sentimentos contra outras pessoas. Isso vai te parar. Guardar falta de perdão, guardar sentimento ruim contra outras pessoas. Sabe, irmãos, Deus tem me ensinado, tem falado ao meu coração durante esses dias. E, na verdade, durante uma ministração no JPN, Deus falou muito forte ao meu coração. E Ele disse, olha, é preciso voltarmos ao caminho certo. Eu perguntei para o Senhor, o que significa isso? Ele disse, existem pessoas que estão andando num caminho paralelo. E o perigo do caminho paralelo é que ele parece demais com o caminho certo. O caminho paralelo é o caminho da justiça própria. É o caminho onde eu me vejo no direito de julgar alguém, onde eu me vejo no direito de apontar defeitos, onde eu me vejo no direito de dizer fulano é assim, fulano é aquilo. Tem um monte de gente na igreja carnal, andando no caminho paralelo, pensando que está certinho.
Pensando, não, eu estou certinho, o que é isso? Aquela irmã fez isso comigo, quem ela pensa que ela é? Irmão, isso é justiça própria, joga isso no lixo. Você não foi chamado para andar na justiça própria, você foi chamado para andar na justiça de Deus. Justiça própria julga o outro, justiça de Deus julga a si mesmo. O que eu poderia ter feito melhor? Oh, aleluia! Caldo grosso nessa noite. Irmãos, e Deus estava me mostrando essa questão do caminho paralelo. É muito perigoso. Talvez você tenha um lugar que mostra muito isso. É, por exemplo, quando você vai daqui para Madrid. Se alguém já fez essa viagem, você vai saber. Existe a estrada principal, como é que chama lá? Carreteira, a motorway. Como é que chama isso? Autovia? Autoestrada, pronto, autoestrada, autovia. Você tem a principal ali, com 2, 3 carreteras. Espanhol, mas Spanish. Las 3 carreteras. Cadê o tradutor? Então você tem aqui aquela estrada principal, que é uma estrada de alta velocidade, segura. E você tem a nacional, que em muitos pontos andam em paralelo. Só que a nacional não tem nada a ver com a principal. A nacional é barata. É mais barata. E é isso que tem muita gente querendo fazer no reino de Deus. Andar na rua barata. Mas você não foi chamado para andar na pior. Não estou falando contra quem pega a nacional para ir para a Espanha, não, tá bom, irmão? Eu estou fazendo um paralelo aqui. Você fica à vontade. Você fica à vontade para seguir a vontade de Deus. Mas existe uma estrada rápida, mais segura, aonde você vai pegar uma velocidade de cruzeiro. Não pega muito rápido, não. E tem uma onde você vai mais lento. Ali tem mais buraco. Tem que parar mais, tem muita curva, sobe, desce, quebra-mola e rotunda. Aí você tem que parar e vai. E a viagem se torna mais longa, mais cansativa. É mais barato. Mas Deus não te chamou para negociar o valor que você tem. Você não tem que ir para pior, porque é mais fácil e mais barato. Você tem que ficar na estrada que Deus chamou. E é esse o problema da estrada paralela. Quando a gente começa a julgar um irmão, a gente vai para a estrada paralela. A gente vai para a nacional espiritual. A gente vai para um lugar onde parece que está indo para o mesmo canto. Só que é muito mais difícil. Por que eu estou falando isso? Porque é um momento de consagração, irmãos. A Bíblia diz, se você for olhar, a gente não tem tempo para isso aqui, mas a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Não é assim? Vamos abrir o texto lá para você não falar que eu não li a Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, verso 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Salmos capítulo 90, verso 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como uma vigília da noite. Então a Bíblia fala muito claramente e escatologicamente, escatologia, estudo dos últimos dias, nós estamos, quanto tempo já se passou desde do nascimento de Jesus? Desculpa, da morte de Jesus. A Bíblia, estudiosos dizem que Jesus morreu 28, 29 depois de Cristo. Então, como já se passaram quase 2000 anos, estamos
quase no final do segundo dia. 1000 anos para Deus é como um dia. Então, estamos quase no final do segundo dia. Quando nós vemos as profecias bíblicas, é muito nítido que no final do segundo dia, Jesus vem. Amém? Então, irmãos, estamos num ponto, historicamente falando, como igreja, estamos num ponto decisivo. E por que nós estamos falando de consagração? Porque, querido, deixa eu te falar, o abismo de separação entre o crente verdadeiro e o incrédulo, ou aquele que parece crente, vai se separar cada vez mais, irmão. Não pense que vai virar todo mundo amiguinho, vai se separar cada vez mais. E as escolhas quem faz é a gente, depois no final não dá para culpar. Eu não cumpri o meu propósito porque não me deram oportunidade, porque ninguém viu o meu talento, porque o pastor não foi com a minha cara. Tem nada disso não, irmãos. Tem nada disso não. Quando eu era pequeno e Deus falou comigo, pequeno não, né? Jovem, Deus falou comigo acerca de chamado. A primeira coisa que eu disse para Deus, mas Senhor, eu não tenho nenhum parente que é pastor, porque a realidade que eu vivia, os parentes que entravam no chamado. E eu disse para Deus, mas Senhor, eu só eu de crente na minha família, eu não conheço ninguém. E Deus me lembrou de Davi, que ele pega Davi por trás das malhadas. Davi tinha sido esquecido pelo próprio pai. Mas Deus fala com o profeta, tem mais um filho aí? Ah, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Tem um lá, mas isso aí não vale nem a pena. Não, chama ele, porque a gente não vai sentar nessa mesa se ele não vier. Tamanha a convicção do profeta, do homem de Deus. Quando ele vem, Deus fala com ele. Aleluia. Então você não tem que se preocupar em cavar oportunidades. Agora também, irmãos, não fica igual dentro de uma caverna, escondido dentro de uma bolha. Nós fomos chamados para se relacionar com as pessoas. Você está comigo? Eu sei que é mais difícil para uns do que para outros. Se relacionar, criar amizade, conversar. Mas, irmão, bota força. Vai conversar, conversa, não gosta da pessoa, conversa assim mesmo. Daqui a pouco você descobre uma amizade maravilhosa. Amém, uma porta maravilhosa. Não se isole. Não se isole. Ontem na aula ministerial, o pastor Rafael Marques estava falando sobre isso, sobre aquela pessoa que se isola. A Bíblia diz que quem se isola procura os seus próprios interesses. Que coisa terrível, irmãos. Quem se isola é porque está a procurar seus próprios interesses. Você não foi chamado para se isolar, você não foi chamado para viver uma bolha. Você foi chamado para ter comunhão, para conversar, para ter relacionamento. É isso que a gente foi chamado. Está comigo? Então, irmãos, estamos nos últimos dias, né? E nos últimos dias, eu vou ler esse texto aqui e a gente vai avançar aqui para o final. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Olha que interessante, a palavra fala aqui sobre se santificar. Uma palavra tão em desuso nos dias de hoje. Eu quero usar a palavra se consagrar. E quando a gente diz que eu vou para onde o Senhor quer que eu vou, falei o que falar, e direi, isso é o quê? Uma consagração. A consagração, eu vi esse exemplo na internet, achei muito interessante. Primeira coisa, consagração significa se santificar, se colocar à parte. Amém? Agora, esse irmão, ele estava dando um exemplo muito interessante. Ele disse: consagração é como, já viu quando o rei, ou aquele que vai ser o rei, por exemplo, temos um exemplo mais próximo que eu vi acontecer, foi quando o príncipe William da Inglaterra, ele anuncia que ele vai casar com a Kate. Não a Kate, a outra lá. É Kate?
Pronto, é essa aí. É Keitinha. É pra gente que é mais íntimo. A Cacá. Ele decide que ele vai casar. Agora, irmãos, eu fico imaginando o rebuliço na vida dela. Ela era uma pessoa comum, bem de vida, tinha uma linhagem real, mas não era a família real. Uma pessoa comum. E aí, de repente, William, o futuro rei do Reino Unido, escolhe ela para casar. E esse irmão, ele estava dando esse exemplo sobre consagração, ele disse: consagração é o que a escolhida ela faz quando o rei a escolhe. Ela abdica da sua vida para abraçar uma vida que não era sua, naturalmente falando. Ela então se coloca na família real. Ali ela vai ter que aprender a comer como a família real, ela vai ter que aprender a andar como a família real, ela vai ter que aprender a falar com a família real. Quem já viu aquele seriado The Crown, sabe o que eu estou falando. O processo que a princesa Diana, por exemplo, teve que passar, ela teve que aprender tudo. Como se fala, como se comporta, como se anda, como dá tchau, como se veste. Tudo, ela abdica da sua vida e abraça uma vida que não era dela. Agora, quando você vê os benefícios dessa abdicação, eles se superam muito no número, porque agora, apesar dela ter deixado a vida dela, agora o que é do rei é dela. Aqueles servos que antes serviam somente o rei, agora servem o rei e a rainha. Antigamente haviam eunucos que cuidavam das rainhas. E eles estavam ali à disposição dela. Então você observa que essa consagração, entre aspas, naturalmente falando, essa abdicação da sua própria vida, ela trazia benefícios que superavam em muito aquele eventual prejuízo. Agora, irmãos, quando nós nos consagramos ao Senhor, existe um preço? É claro que existe. Existe um preço de quê? De agora, a minha vontade natural, carnal, egoísta, eu tenho que colocar ela de lado e vou abraçar a vontade de Deus. Muitas vezes isso não é fácil. Deixar de lado a justiça própria e abraçar a divina. Deixar de lado aquilo que a gente falou há pouco, o julgamento do irmão, e aprender a me julgar. Olhar para as circunstâncias, para as situações, para as pessoas, com os olhos de Deus, com os óculos de Jesus. Não é fácil, mas os benefícios dessa consagração superam e muito uma eventual falta que eu possa, porventura, sentir a partir dessa decisão. Então, a proposta de Deus para nós é essa. E aí vem a pergunta do Senhor. Você realmente... Queria pedir que o pessoal voltasse aqui, por favor. Nós estamos caminhando para o fim. Tivemos aqui um tempo de instrução. Por que é importante a instrução? Para que você tome decisões de qualidade. Sabe, irmãos, eu me lembro, como eu disse para vocês naquele dia, no meio de 7.000 pessoas, aonde eu disse, eu irei onde o Senhor quiser que eu vá. Eu era só um jovem, um adolescente, devia ter ali meus 14, 15 anos. Minha família não era crente. Eu decidi ir para a igreja sozinho, me converti. E aí às vezes eu via pessoas dentro da igreja, jovens como eu, adolescentes como eu, tendo uma vida dupla. Teve amigos meus, irmãos, que quando eu cheguei na igreja e eu vi que eles eram crentes, eu me assustei. Falei, o quê? Fulano é crente? Eu me assustei. Mas, irmãos,
Tudo que eu fazia na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu fiz com força. E eu não seria crente de qualquer jeito. O dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu disse, eu vou ser crente com força. Eu vou abraçar essa causa, eu vou viver pelo Evangelho. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça com força. Custe o que custar. E é isso que a Bíblia diz, quando diz que, olha, existem níveis. Existe a água que dá ali no pé. Existe a água que vai dando aqui. Existe águas que vão dando na cintura. Mas existe um nível de Deus, irmãos, onde você não sabe nem onde é que está o fundo mais. Você se mergulha naquele mar de graça, de unção, de propósito. Aleluia. Existe um nível em Deus, irmãos, onde você não sabe mais o que é você, o que é Deus. Está tudo misturado. Aleluia. É esse nível que Deus está nos chamando nos últimos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque tanto eu, quanto você, quanto as pessoas lá fora, eles precisam de uma referência. Eles precisam de alguém aonde eles vão olhar e falar, eu quero isso. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero me mover dessa forma. Que pessoa é essa, meu Deus do céu? Está todo mundo chateado, ela está exaltando de alegria. Está todo mundo desesperado, ela está dizendo por aí que existe um futuro. Fique tranquilo, Deus cuida de mim. Aleluia, é esse o nível que nós queremos. E esse nível, irmãos, não tem nada lá fora que possa te dar. Não tem amizade, amigo, não tem trabalho, não tem dinheiro. Eu já experimentei tudo isso, irmãos. E eu garanto para você, não existe nada melhor do que o centro da vontade de Deus. Não existe nada melhor do que estar derramado, a sua própria vida derramada diante da presença de Deus. Não existe nada melhor que estar leve, para que o vento do Espírito te mova para onde Ele quiser. Aleluia. Não é, por isso que Paulo diz, olha, se desembarace das coisas desse mundo, se desembaraça, tira essas coisas que está prendendo, tira esses mas. Não é assim, muitas vezes a gente vai, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus, mas tem isso aqui, mas, tira isso fora, tira as desculpas fora, se entrega completamente a Ele. Eu não estou dizendo que você vai ficar 24 horas por dia dentro da igreja, essa não é a proposta de Deus. Mas enquanto você for no trabalho, você está lá cheio de Deus. Amém. Aleluia. Eu me lembro no último trabalho que eu trabalhei no Brasil, eu era gerente de projetos de uma equipe de TI, mais ou menos 30, 40 pessoas, e minha equipe, parte dela ficava em Belo Horizonte, parte dela em Brasília. E eu me lembro, irmãos, um certo momento que a glória de Deus naquele lugar estava tão grande, que pessoas entravam na minha sala do trabalho para ser aconselhadas. Me lembro uma vez, um colega de trabalho entrou, ele começou a contar a vida dele, eu comecei a falar do Evangelho no trabalho. Daqui a pouco ele começa a chorar lá na sala, só que a sala era de vidro, estava todo mundo vendo. O cara chorando, eu orando por ele, aquela coisa. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo para você ser sem sabedoria. Que você precisa entender onde você está, o ambiente, mas naquele momento específico, foi impossível reter a glória de Deus que estava sendo derramada naquele lugar, e uma vida foi transformada. Quando você for direcionado por Deus, você não tem que se preocupar com o que vão pensar, qual que vai ser a consequência daquilo. Deixa que Deus te garante. Aleluia. Eu creio que agora você já está informado o suficiente para tomar uma decisão consciente. Então nós vamos ter um momento entre nós e Deus. Se você quiser ficar sentado, quiser se colocar de pé, fica à vontade. Nós vamos cantar essa música e ao mesmo tempo você vai ter um momento seu e de Deus, mais ninguém. Eu sei que existem casais aqui, família, mas esse é um momento seu e de Deus. É o momento de dizer para Ele até onde você vai por Ele. O momento de dizer para Ele que a sua vida é dele.
Mas também não vai fazer coisa que você não possa se comprometer. Se você desejar no seu coração, cante essa música, se consagre a Ele. E eu sei o que Ele pode fazer com um coração consagrado, com um coração rendido. Deus não está te pedindo para ter habilidades naturais. Não, irmãos, Deus não precisa disso. Deus não precisa que você tenha dinheiro. Deus não precisa que você saiba falar. Deus não precisa que você seja versado em diversas línguas. Deus precisa de uma coisa para te usar poderosamente nessa terra. Deus precisa de um coração rendido a Ele, um coração sem limites. Deus precisa somente de alguém, de um coração flexível, leve, onde nada nem ninguém é barreira para você servir a Ele. Então agora é um tempo teu e dele. Aleluia. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu te amo, Deus. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Eu pagarei o preço. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Eu renderei minha vontade a tua. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, eu te amo com todo o meu ser. Eu pagarei o preço, eu irei. Quis que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu renderei minha vontade, meus sonhos, meus planos a ti. Eu irei onde queres. Eu farei
renunciarei, direi onde queres que eu vá. Eu renunciarei, meu eu, farei o que queres que eu faça. Eu vou renunciar, direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Não importa o preço, não importa o que me custar. Tua vontade é melhor, teu plano é melhor. Teu jeito é melhor, mesmo que eu não entenda. Teu jeito é melhor, mesmo que eu não veja com os meus olhos naturais e consiga entender. Eu posso crer e saber que o Senhor tem o melhor para mim. E mesmo que eu não entenda, eu renunciarei, meu eu. Eu renunciarei minhas vontades, meus desejos, minhas aspirações, minhas ambições. Tudo eu entrego a Ti. Tudo eu entregarei, tudo eu derramarei, tudo eu colocarei diante de Ti. Tudo deixarei, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. Por melhor que tenha sido, eu não vou olhar para trás. Por mais glorioso que tenha sido, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. Tudo eu entregarei, tudo eu renunciarei, o preço eu pagarei. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás. Eu não vou, eu não vou. Pois nada se compara ao plano do Senhor. Nada se compara à Tua vontade. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou voltar atrás. Eu decidi seguir a Cristo, não vou voltar atrás. Eu decidi seguir o plano, não vou olhar para trás. Eu decidi render minha vida, eu não volto atrás. Eu decidi entregar tudo, eu não olho para trás. Eu já queimei as pontes.
Eu já queimei as pontes que me ligavam ao passado, que me ligavam ao meu plano, que me ligavam ao meu eu. Eu não pertenço mais a mim, eu tenho um dono, e é Ele que manda, e é Ele que tem poder sobre mim. Eu já entreguei o controle a Ele, é dele, eu já dei a Ele, é dele, pertence a Ele, eu não vou pegar de volta não. Eu já queimei as pontes, eu já queimei as pontes. Eu já queimei as pontes. Eu não tenho mais como voltar. Eu já rendi tudo. Eu não tenho como pegar de volta. Eu já entreguei. Eu já entreguei. Eu já entreguei. E eu entregaria de novo. Eu entrego de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu entrego de novo, de novo, de novo, e de novo, e de novo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Não importa o que vão dizer de mim, eu irei. Irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Eu irei, eu farei, eu direi. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em suas mãos, tens minha vida em suas mãos. Você pode se consagrar? Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em suas mãos, tens minha vida em suas mãos. Faças
faças como queres, faças como queres, minha vida em suas mãos, tens minha vida em suas mãos. Aleluia. 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 Bramandre kumare. Yera mambamba yera mandre kudroso. Era manacandro solo bacandra brase. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu estava lá com o meu papel na mão, para eu começar o processo do visto para ir para a Austrália, e literalmente quando eu tinha impresso o papel, já estava preenchendo, acabei de preencher, o Senhor disse para mim assim, o Espírito Santo disse para mim, rasga. Eu disse para o Senhor, falei, eu estou ficando doido, só pode. O Senhor falou para eu fazer isso. Como é que agora é para eu rasgar? E Ele disse assim para mim, literalmente, eu estava vendo até onde você iria por mim. Aleluia. E naquele dia, no momento de consagração, mesmo, eu estava dizendo para Deus na prática, a minha vida não é preciosa para mim, minha vida é tua, Pai, minha vida não é preciosa para mim. Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, esse é um versículo muito bonito, mas ele precisa se tornar prática na nossa vida. E ele disse, rasga, e eu rasguei, e eu, na época eu disse para Marina, e ela disse, e Deus falou com ela também. Deus falou com ela que aquilo era como um Isaac. Nós estávamos entregando o nosso Isaac no altar. E no momento de sacrificar, Deus disse, não precisa. Está lá o cordeiro. Aleluia. Eu tenho experimentado Deus abrindo portas. A vida com Deus, irmãos, tem sido uma maravilhosa aventura, onde nem sempre você sabe o próximo passo, quando, como, mas não tem vida melhor, não tem nada melhor do que isso. Eu me lembro um dia, a gente às vezes se compara com colegas, né, amigos, e aí eu me lembro um dia que eu, olhando ali, alguns amigos meus da faculdade, eu disse para Deus, Pai, olha lá meus amigos, onde é que eles já estão? Um era CEO, o outro era CTO, o outro era não sei o que, algum C aí. E eu disse para o Senhor, Pai, será que eu fiz mesmo a escolha certa? Pouco tempo depois, Deus abriu várias portas. Você já deve ter ouvido eu falar. Portas gigantescas. Onde Deus me proporcionou salários que eu nunca nem imaginei receber na vida. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja aqui
e esteja pensando: eu não posso tomar algumas decisões porque vão me prejudicar profissionalmente. E eu digo para você, se é Deus que está te guiando, é Ele mesmo que é responsável por te prosperar, para te levantar, para te exaltar, em todas as áreas, em todas as áreas, todas as áreas, todas as áreas, todas as áreas, todas as áreas. Deus, Ele vai te dar o suficiente, o mais do que suficiente, para você cumprir o seu propósito. Deus vai te dar mais do que o suficiente para você cumprir o seu propósito. Se o mais do que suficiente ainda não chegou, tá para chegar. Ah, pastor, mas você sempre teve tudo que você quis. Não. Eu tenho vivido como Paulo. Paulo dizia: eu sei o que é ter falta, eu sei o que é abundância. Mas eu não sou essas coisas. Porque em Cristo sou mais que eu posso todas as coisas por meio de Cristo. A questão não é a aparente falta ou a abundância. A questão é aonde você está. Nele ou em si mesmo. Aleluia. Ei, aleluia. Ei, obrigado, Pai. Tem uma pessoa aqui que durante essa semana ouviu muitas coisas, muitas críticas, muito julgamento, ouviu coisas absurdas. E de alguma forma você deixou essa palavra entrar no seu coração e agora você está confusa. Deixa eu te dizer uma coisa. A opinião de Deus a seu respeito não mudou. A opinião da sua liderança a seu respeito não mudou. Eu ouço claramente. Você não é o que essa pessoa falou. Você não é o que essa pessoa falou. Você é o que Deus disse que você é. Você é o que Deus disse que você é. Você é o que Deus disse que você é. Deus confia em você. Aleluia. E Deus te fala claramente nessa noite. Deus confia em você. Você tem um chamado. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é cheio da palavra. Você é cheio do Espírito. E essas palavras do inferno que foram lançadas sobre a sua vida, que te trouxe confusão na mente, em nome de Jesus, eu cancelo essas palavras agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu te declaro liberta na sua mente agora, livre para correr a carreira na velocidade que você vinha. Você não vai parar. Você não vai parar por causa de uma besteira. Ei, glória a Deus. Você não vai parar porque alguém guiado pelo diabo, pelo Satanás, te falou meia dúzia de besteira. Você não vai parar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa diante daquele que te chamou? Ninguém. É uma pessoa digna de misericórdia. É uma pessoa digna de compaixão. O sentimento que você deve ter contra essa pessoa não é também um sentimento de raiva, é um sentimento de compaixão. E a compaixão do Senhor está sendo derramada no seu coração agora mesmo por essa pessoa. Uma compaixão tão grande. Uma compaixão tão grande inundando o seu coração. Um amor tão grande por essa pessoa inundando o seu coração agora mesmo. Você não vai resistir, mas você vai ter momentos de intercessão, de oração por essa pessoa. Ei, aleluia! E o amor de Deus que lança fora todo medo,
inundando a sua vida, o seu coração. Mas Deus te diz claramente: joga fora o lixo que você ouviu. Você ouviu lixo. Joga fora esse lixo. Você não é caminhão de lixo para ficar levando lixo. Joga fora no contentor do quinto dos infernos. E segue a sua carreira. Segue a visão. Segue o propósito. Segue o amor. Segue a paz. Segue a abundância de alegria. Ei, aleluia. Glória a Deus. As pessoas julgam, irmãos, porque o olhar delas é limitado. Elas não sabem o que Deus te falou. Elas não sabem o que está no teu coração. E agora eu falo para todo mundo aqui: ninguém sabe o que Deus falou no seu coração. Por isso a visão de pessoas é limitada acerca daquilo que você está a fazer. Então você ouve com filtros. Você não deixa a opinião de outro falar mais forte a seu coração do que a opinião de Deus. Eu não estou falando para você ser insubmisso ou ignorar feedback, ignorar a opinião das pessoas. Irmãos, é importante ouvir, mas é importante saber que em primeiro lugar é a vontade de Deus, a opinião de Deus, o reino de Deus. Coloca as coisas em perspectiva. Tem gente dando muita opinião para as outras pessoas e deixando a voz de Deus bem baixinha. Aumenta a voz de Deus no teu espírito. Aumenta esse tuning aí. Aumenta a voz de Deus no seu espírito. Aumenta. E a voz dos outros vai ficar baixinha. Você não precisa da aprovação dos outros para você correr sua carreira. De onde você tirou isso? Você já foi aceito. Você já foi aceita. Se Deus te deu um propósito, é porque Ele te viu digno de cumprir esse propósito. Não por causa de você mesmo, mas por causa daquele que habita em você. Aquele que habita em você é maior. E Ele te viu suficientemente pronta para cumprir o propósito de Deus. Você não precisa. Meu Deus do céu. Não deixe a opinião de outros ser mais forte no seu coração. Não deixe a opinião de você mesmo ser mais forte no seu coração, na sua vida, na sua alma, do que a opinião de Deus. Se Deus diz que você pode, se Deus diz que você tem, se Deus diz que você consegue, você está duvidando por quê? Por quê? Quem você pensa que é? Se submeta à potente mão de Deus. E Ele te exaltará. Aleluia. Deus não precisa da sua habilidade. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua inteligência. Deus não precisa da sua habilidade para falar. Quem disse isso para você? Você tem que saber falar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Moisés era gago. Gago. Olha o que Deus fez. Um dos maiores líderes da história, reconhecido até por quem não é cristão. Um dos maiores líderes da história. Deus não precisa das suas habilidades. Se tiver, bom demais. Mas se não tiver, como dizem em Minas, bom também. O que Deus precisa é do seu coração e da tua disposição. Ele vai pegar você e multiplicar a habilidade, exponencializar. Ele vai pegar aquilo que é pouquinho que você tem. Você não vai nem se reconhecer. Você não vai nem reconhecer. Meu Deus, fui eu que falei isso? Foi. Agora sabe o que o diabo quer? Quer que você pare. Pare aonde? Na opinião do outro. Pare no passado. Pare no julgamento que o outro disse. Oh, aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Nossa vida é tua, Pai. Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos.
Sabemos que em Ti somos mais que vencedores, sabendo que em Ti podemos todas as coisas, através de Ti, aquele que nos fortalece. Oh Pai, nossa vida é Tua, Pai. A nossa vida não é de nós mesmos, Pai. Nós não somos coitadinhos. Ei, harabacadrabrosta, calabacadrabrosta. Aleluia. Está na hora de se ver como Deus te vê, irmãos. Está na hora de colocar os olhos de Deus. Oh, ver o que Deus vê, ver o que Deus vê, ver o que Deus vê. Aonde? Na sua própria vida. Veja o que Deus vê na sua própria vida. Abrace o propósito, abrace o projeto de Deus, irmão. Abraça o projeto de Deus para a sua vida. Abraça a carreira de Deus para a sua vida. Ele sabe mais do que todo mundo aqui junto. Se a gente fizer uma roda aqui, discutir o projeto de Deus, a gente não vai chegar nem aos pés daquilo que Deus tem. É muito mais fácil abraçar o projeto divino, mesmo que eu não entenda. É muito mais fácil. Deixa eu te dar uma novidade aqui. Vai sempre ser maior do que o seu dinheiro pode pagar, maior do que a sua habilidade, maior do que você consegue se enxergar. Mas aí você lembra que Davizinho contra aquele gigante, muito mais forte do que ele, muito mais habilidoso, muito mais experiente, mas tinha uma informação no coração de Davi, que Deus iria ser contra os meus inimigos. Então se Deus vai ser contra os meus inimigos, não importa como. Aí ele pegou o que ele sabia, ele pegou uma, como é que chama? Não é estilingue não, aquele negócio lá que joga pedra. Isso, glória. Pegou aquela funda, é o que ele sabia. Menino, cuidava de ovelhas, ele pegou o que ele sabia. E Deus pega aquela habilidade, e acerta aquele gigante bem no meio da testa. Aquele gigante que colocava medo num monte de homem barbado, cai para o chão, por causa de um gurizinho. Não se subestime, irmãos, porque não é você nele. É você nele. Então, na verdade, você não tem nem no que se gloriar. Você se gloria nele. A glória é dele, é por causa dele. A gente fez não porque a gente era bom, a gente fez porque a gente estava nele, e ele é bom. Então não fica com medo, falsa humildade. Tem gente parando por falsa humildade, se vê pequeno. Quando a gente se vê pequeno, a gente se coloca numa posição de soberba. Você pensa que é humildade, mas é soberba, porque Deus não te vê pequeno. Então se você se vê diferente daquilo que Deus vê, você é soberbo. Porque você está dizendo para Deus, eu sei mais do que você, Deus. Se Ele me vê mais do que vencedor, e eu me vejo como mais do que fracassado, eu sou soberbo. Se Ele me vê como aquele, onde Ele vai abrir as portas, eu vou passar, e eu me vejo como aquele que as portas fecham para mim, eu sou soberbo. Não é humilde, é soberbo. Não se veja além, mas também não se veja aquém daquilo que Deus disse. Se encontre na palavra e veja o que a palavra diz ao seu respeito. É aí que é o lugar da humildade. O lugar da humildade é o lugar da palavra. O lugar da humildade é o lugar da opinião de Deus a meu respeito. E eu vou abraçar o que Deus disse a meu respeito, irmãos. E eu vou viver o que Deus disse a meu respeito. Eu vou ser quem Deus disse que eu sou. Eu não vou se ver aquém, nem além. Eu não sou melhor do que Deus. Se Ele diz, eu aceito. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Tem alguém aqui nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus? Alguém? Está cansado de viver mediocridade. Fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. É hoje, eu quero que minha vida muda. Estou cansado de viver na minha própria força. Estou cansado de viver de qualquer jeito. Eu quero isso aí que Ele está falando. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Perceba que eu não estou falando de religião aqui. Não estou falando nada.
Estou falando de Deus na sua vida, Deus mudando sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Todo mundo crente? Aleluia. Pai, obrigado por cada um irmão aqui que eu tenho aqui, Pai, nessa noite. São crentes, a tua palavra diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor. Pai, eu oro para que o Senhor abra os ouvidos espirituais, os olhos do entendimento de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai, para que eles possam reconhecer mais facilmente a tua vontade, a tua voz, e sejam ousados o suficientes para caminhar nela. Obrigado, Pai, porque o Senhor não está escondendo a sua vontade de nós. A tua vontade não é mistério para nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mistério ele foi revelado. E hoje nós podemos entender a vontade de Deus plenamente. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para o nosso respeito. Mas Deus, pelo Espírito, nos revelou, é o que diz o versículo seguinte. Por isso, Pai, eu oro para que a revelação da tua palavra encontre espaço no coração dos meus irmãos, para que eles possam entender, perceber plenamente a vontade de Deus para a vida deles, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui nesse lugar que precisa de cura divina? Chegou aqui doente, enfermo, dor no corpo? Tem alguém? O que tu tem, Márcio? Aleluia. Irmãos queridos, Pai, eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nós ordenamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Ela chegou na igreja e ela disse que estava com um nódulo nos seios. Nós oramos por ela. No outro dia ela foi fazer um exame. O médico perguntou para ela, examinou, fez tudo e depois perguntou para ela: você foi na igreja domingo? Ela disse: fui. Ele: porque não tem mais nada. Irmãos, a palavra funciona. A palavra é a verdade. Esse é um lugar de milagres, curas, sinais, porque Jesus Cristo está vivo, irmãos. Jesus Cristo não está morto, Ele está vivo. Qualquer religião que você for, a tumba está lá, tem esqueleto, tem restos mortais dentro. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, não está lá, porque Ele está vivo. A tumba está vazia, irmãos. E Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem pessoas que dizem que o ministério de cura acabou. Isso é mentira de Satanás. Não, como que acabou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e vai ser para sempre. Não sou eu que cura, é Jesus Cristo através da igreja. E Ele é o mesmo que curou nos evangelhos, cura hoje. E vai continuar curando amanhã. E depois vai continuar curando. E depois vai continuar. Porque o caráter dele não muda. Ele é o mesmo. Aleluia. Se você está aqui
e ainda não é batizado no Espírito Santo, você pode nos procurar no final, e aí você vai ser instruído nesse assunto, porque na hora que a gente impor as mãos sobre você, você vai receber o batismo do Espírito Santo com entendimento, mas você precisa entender um pouco mais sobre isso, para que você venha com fé. Quanto tempo eu tenho que esperar? O mesmo tanto você tem que crescer em fé nesse assunto. Só isso. Eu tenho que ter 10, 15, 20 anos de crente. Não. Você tem que crer. E é normal. Em áreas diferentes, precisamos crer. Tem áreas que você está muito mais na frente na fé do que eu. Eu preciso crescer. Tem áreas que eu estou mais na frente na fé do que você. Você precisa crescer. Na verdade, todos nós temos áreas em Deus, na nossa vida, que a gente precisa crescer. A gente precisa reconhecer onde nós estamos e para onde a gente quer ir. E qual que é o caminho para crescimento? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O caminho para o crescimento na fé não é a imposição de mãos, é a palavra. Se fosse, ia ser tão mais fácil. A gente ia fazer uma fila aqui e a gente ia impor as mãos de todo mundo. Fé, 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 fé. Não, isso não é bíblico. A Bíblia diz que existe uma forma. O conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento produz fé. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado. Nobre Lu.